Vocês pediram mais, então eu apresento pra vocês a parte 3. Pessoal, peço humildemente que vocês se inscrevam no canal pra tá fortalecendo e deixe o seu like se curtir o vídeo. Caso queira a parte 4, é só comentar. O Mestre Gu tenta convencer o mensageiro de que não conseguirão concluir a missão, pois seus melhores alunos foram transferidos para outro mosteiro, e agora os que sobraram são fracos demais para a missão. Com todo respeito, o Mestre Gu entrega a missão ao mensageiro e pede para que ele entenda a situação e leve de volta a missão. Mas ele dá um tapa na mão do Mestre Gu e diz que ele não consegue mentir, que ele ouviu que um de seus alunos havia derrotado Lu Yu. O mestre tenta explicar que foi apenas um duelo entre colegas e que não houve nenhuma ferida séria, apenas um arranhão. De repente, Lu Yu aparece todo enfaixado, como se tivesse tomado uma surra, clamando para o seu tio, Liu, que o ajude. O mensageiro então fica extremamente assustado e ainda por cima o chama de Mestre Lo e o pergunta por que está tão machucado. O mensageiro fica furioso com Gu Weiming e o questiona se isso era só um arranhão para ele. O mestre fica sem palavras enquanto Huo defende Mo Fan, perguntando se Lu sequer tem honra, pois Mo Fan não o machucou. E quem é que ele estava tentando enganar usando ataduras assim? Lu Yu responde que todos viram que Mo Fan tentou tirar sua vida, que todos viram ele sendo cortado por milhares de espadas, mas literalmente todos ficam em total silêncio. Furiosa, Ho Yuan diz que um lixo como ele merece mesmo ser fatiado. Liu então diz ao Mestre Gu que a União não consegue interferir com os negócios do mosteiro, mas já que Lu estava tão machucado, isso não se aplicava, e pediu para que convocasse o animal chamado Mo Fan, pois queria interrogá-lo. Mestre Gu tenta explicar que foi só um duelo entre colegas e que não tem a necessidade da União interferir, que foi sua culpa isso acontecer e que ele estava disposto a aceitar uma punição. Então Mo Fan sai debochando e pergunta que tipo de cão castrado está gritando à sua porta. Os alunos à sua volta ficaram chocados com a atitude de Mo Fan, pois ninguém nunca fez isso à seita, e provavelmente era o fim de Mo Fan. Como se fosse uma criança, Lu Yu então diz do seu tio que foi aquele ali quem o tinha arrebentado. Liu então ordena que seu subordinado Tie Gang corte fora os braços de Mo Fan e traga para ele. Ho Yuan tenta impedir-o parando em sua frente, mas ele manda ela sair. Porém ela diz que não vai deixar que ele machuque seus colegas e que só iria fazer isso se ele passasse por cima dela. Então Mo Fan pede para que Ho Yuan se retire, que está tudo bem, que ele não precisa de uma mulher o protegendo. Mestre Gu pede para que ela os deixe ir, pois ele quer ver quem terá ousadia de interferir em seu mosteiro. De acordo com as regras, qualquer um que interfira em seu mosteiro pode ser morto. O comparsa de Liu tenta avisar que se o Mestre Gu ficar sério, eles realmente estarão encrencados. O fã então pega a missão que está no chão e diz que é apenas uma missão de primeira classe, não tem por que Liu ficar tumultuando tanto. E ainda pergunta se ele realmente acha que alguém está preparado. O Mestre Gu Weiming implora para que Liu não deixe Mo Fan aceitar os desafios, pois ele é apenas uma criança. Liu responde que em 10 dias alguém virá coletar a missão, e caso ela não tenha sido concluída, não haverá mais o mosteiro Zifeng. Mestre Gu fica ali parado, totalmente sem palavras. Mo Fan ainda provoca Liu, dizendo que ele é deplorável, pois ele acha que andar de cavalo disfarça sua identidade de porco. Lu Yu então diz para Mo Fan que pare com as brincadeiras, já que por causa de Mo Fan, o mosteiro Zifeng está arruinado. Todos os alunos gritam para Mo Fan que eles o odeiam e que ele não é bem-vindo no mosteiro, que merece morrer. No meio desse caos todo, Lu Yu comemora a disseminação do ódio contra Mo Fan, mas Mo Fan perde a paciência e diz que já chega. Lu fica morrendo de medo de que Mo Fan surte novamente. Mestre Gu então pede para que Ho Yuan e Mo Fan o siga. O Mestre Gu pede para que Ho Yuan procure um aluno forte que queira participar da missão, pois quanto mais participarem, melhor será. Mas Mo Fan está convencido de que dá conta da missão, e pergunta ao Mestre Gu qual a necessidade dele encontrar mais um aluno, e só ele mesmo já bastaria. Não precisa de um parceiro. Gu Weiming pergunta se Mo Fan tem noção do que havia feito, que nem mesmo se ele, o Mestre Gu, fizesse, garantiria a missão. Quem diria Mo Fan? A taxa de mortalidade da missão é de 80%. Mo Fan responde ao mestre que foi ele quem arrebentou Lu Yu e que Liu só tinha feito isso para castigar Mo Fan, e ele não deixaria que ninguém seria punido em seu lugar. O Yuan diz que ninguém quer participar. O mestre desapontado diz que não pode obrigá-los a darem suas vidas. Mas Mestre Gu toma a missão da mão de Mo Fan e diz que mesmo que ele tenha que arriscar sua vida, levará a missão de volta à União para que possam recolhê-la. Isso surpreende o Mo Fan, pois ele pensou que por ser um taoísta, o Mestre Gu sairia correndo. Mo Fan então sussurra que é uma pena, mesmo ele já tendo
tendo lido o conteúdo da missão. Na calada da noite, Mofan pula os muros do mosteiro com a ajuda de uma escada, mas Hu Yuan está lá e pergunta onde é que ele está indo, enquanto Mofan está ali com a cara enfiada no chão. Mofan, assustado, tenta dar uma desculpa à monitora, dizendo que não conseguia dormir, que queria apenas dar uma volta. Então, ele pergunta para ela por que ela está ali parada. Ela responde que sabia que ele não escutaria o mestre e faria a missão sozinho. Mofan brinca com ela disfarçando, dizendo que ela o pegou no flagra. Então a pergunta se ela está lá para o fazer desistir. Ela responde que mesmo que o mestre vá para a União, eles não mudarão a resposta, então ela não pode apenas assistir ele fazer a missão sozinho e se matar. Ela diz que por esse motivo ela vai junto de Mofan para completar a missão, o que acaba surpreendendo Mofan. Em uma conversa, Mofan diz que ela tem uma boa resistência, pois andou a noite toda e não se cansou. Ela responde para ele que ele não fique se achando, pois em uma luta ela ainda ganharia dele. Eles param em um lugar para comer. Hu Yuan então diz que ela vai pagar somente a parte dela. O dono do estabelecimento diz para que ela não seja tão exigente e diz que eles parecem jovens e pergunta também se eles se casaram recentemente. Hu Yuan fica assustadaça com a pergunta, que até cospe a sopa no rosto de Mofan, toda envergonhada. Para disfarçar, ela pergunta quem é que se casaria com Mofan. Mofan então pergunta a Hu quem eram aqueles homens junto ao mensageiro. Ela responde que além das 5 seitas, existem milhares de seitas menores, mas para não acontecer uma guerra, as 5 seitas criaram uma união para gerenciar as seitas menores. Ela também diz que as 5 seitas já era forte antes do líder demônio de Xitian morrer. Depois que ele morreu, eles ficaram ainda mais poderosos, sem nenhum tipo de resistência das outras seitas. Ela revela que Jiao Mu, seu antigo aliado, que o havia traído e o matado junto com as 5 seitas, agora era o novo líder da união, deixando Mofan muito irritado. Ela também revela que se Jiao Mu não estivesse lá, Xitian teria sobrevivido. E agora, com a queda dos demônios, as pessoas estão a salvo. Em seus pensamentos, Mofan jura vingança ao bastardo ganancioso, dizendo que da próxima vez que o vir, fará com que seus ossos virem poeira. Hu Yuan pergunta a Mofan do que se trata a missão. Ele revela que a missão é coletar ossos de dragão na Pedra Fuxian. Hu Yuan fica toda assustada, pois lá é onde vive a maior parte dos demônios, e uma vez que você entra, não tem uma grande chance de você sair vivo de lá. Ele pergunta se isso quer dizer que todos os seus amigos, ou melhor, toda aquela escória de demônios estará lá. Mofan, sem nenhuma preocupação, começa a gargalhar. A moça de vermelho pergunta por que ele tá rindo, pois ela ouviu boatos de que os demônios são muito poderosos e habilidosos também, e eles dois não têm nenhuma chance contra eles. Mas Mofan percebe algo ali durante a conversa, uma criança. Mofan pergunta o que esse pirralho tá fazendo ali. Hu diz que Mofan é muito mal e que talvez a criança tenha apenas se perdido. Mas o menininho rouba o café da manhã dos dois e sai correndo. Mofan sai correndo disparado atrás da criança. O pirralho entra rapidamente e se joga no mato para se esconder, mas não tão rápido quanto a percepção de Mofan. Então Mofan o pega, ergue ele como se fosse um cuecão. Mofan o joga pra longe e o pergunta por que ele parou, já que ele corre tão rápido. Hu Yuan fica se perguntando onde é que foi parar a cesta. De repente, a criança corre em direção a eles e morde o Mofan, que ainda com raiva pergunta se o menino quer tanto morrer assim. Quando Hu Yuan pede para que ele espere, Mofan pergunta o que ela quer e também pergunta se ele já pode ensinar uma lição ao garoto. Então ela mostra no mato 3 criancinhas, famintas, escondidas na moita, e Mofan fica totalmente sem reação, com muita pena. Hu pede para o dono do estabelecimento cuidar das crianças até eles fazerem a missão, e logo após ela irá voltar para levá-las ao mosteiro. Ela entrega muito dinheiro ao rapaz, que não quer aceitar, mas ela diz que ele aceite, é um presente. Então Mofan e Hu Yuan se retiram do local em busca de concluir sua missão. Hu Yuan fica se perguntando por que Mofan é tão estranho, pois ela, vendo seu passado, achou que ele iria matar as crianças, mas decidiu as salvar mesmo tendo roubado eles e o mordido. Mas Mofan se pega refletindo com pena das crianças. Enquanto eles caminham, alguém do alto das árvores está observando os dois. É Lu Yu e seu tio, a espreita. Seu tio se pergunta por que eles ajudaram as crianças e por que não estão com medo. E Lu pede para que seu tio faça Mofan sofrer. Mofan e Hu avistam o local. Ela conta a ele a lenda de um imortal que sobrevoou a área e foi comido vivo pelos demônios dali. Yuan puxa uma espada e Mofan pergunta o que ela tá fazendo com essa espada. Ela responde que como ele não trouxe nenhuma arma, ela irá o defender, que ela ganhou essa espada poderosa de seu pai, uma espada que é muito efetiva contra demônios. Mas Mofan, envergonhado, pede para que ela guarde a espada, pois ainda vai demorar para chegar nos demônios. Por enquanto, só tem coelhos e patos ao seu redor. Ela pergunta a Mofan se ele sabe onde estão os ossos. Ele responde que todos os demônios vagam por lá, então itens de valor estão lá. Obviamente, os ossos de dragão estarão por perto. Os ossos de dragão fortalecem os músculos, então Mofan planeja pegar um pouco para ele. Mas seu problema é lidar com Yuan e esconder dela que ele está junto dos demônios. Ele deve nocauteá-la,
ela quando surgir a oportunidade. Ele diz a ela que vai explorar ali por perto, mas ela acredita que ele vai subir numa árvore para isso. Mas no entanto, Mofan tem um plano: esconder sua presença dela e a pegar desprevenida por trás e nocauteá-la, pegar os ossos, e quando ela acordar ele dirá que foi uma emboscada dos demônios. Então Mofan se esconde e ela fica procurando por ele. Ela pede para que, se ele estiver ouvindo ela, responda, mas de repente ela também desaparece. Mofan sai da moita e começa a gritar para que Huo Yuan apareça. Ele fica se perguntando se foram os demônios, como eles poderiam ter agido tão rápido, mas quem a nocauteou na verdade foi Lu Yu e seu tio. Seu tio o pergunta por que nocauteou ela. Ele responde que o pai dela é poderoso demais e que se algo acontecer com ela, a culpa será toda dele. Seu tio fica completamente assustado ao saber que o pai de Huo é o chefe da cidade, mas com um plano de que se algo acontecer com ela, o Mosteiro Zifeng estará em ruínas e que Mofan não poderá fazer nada então. Eles se perguntam como vão fazer esse plano dar certo. Lu Yu então dá a ideia de dizer que Mofan nocauteou para abusar dela. Com Hu Yuan inconsciente e jogada no chão, Lu Yu e seu tio discutem para ver quem vai fazer a maldade primeiro. Mas os dois ouvem um barulho, e Mofan está correndo nas proximidades, à procura de Huo, mas Mofan acredita que foram os demônios. Quando alguém ataca Mofan, era um esquadrão demoníaco que buscava jantar Mofan. Mofan pergunta ao demônio se ele capturou alguma garota, que responde que capturou uma garota e 2 taoístas. O demônio então grita para que Mofan pare de perguntar e cale a boca. Mofan fica se perguntando quem seriam os outros 2 taoístas e de onde é que eles vieram. Então ele pergunta aos demônios onde estão e pedem para que o demônio o leve até eles. O demônio responde que ele está em seu território. Quem ele pensa que é para dar ordem? O líder dos demônios? Mofan decide não revelar a sua identidade a eles, mas ele precisa achar um método de ser levado vivo. Então ele diz que se o matarem agora, não ficará gostoso quando forem o cozinhar. Para convencê-los, Mofan começa a enganá-los com uma conversa de como cozinhar um taoísta. Então o demônio-chefe ordena que busque os outros 3 e os leve para a caverna, vivos. O demônio reverencia Mofan, o agradecendo pela dica. Mofan fica com pena, pois depois de sua morte eles não se alimentam mais como antes. Então o demônio revela ao outro que quem cuidará da pedra Fushan será Xiliao. Mofan então fica aliviado, pois ele conhece o pirralho chamado Xiliao.